Bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos ver a parte de definir. Na aula passada nós vimos que eu ensinei vocês como fazer análise de causa raiz de uma forma fluida. Eu não expliquei o passo a passo, agora eu passo a definir, agora eu passo X. Não. Nesse ponto nós vamos ver agora esse passo a passo, sim? O que precisa ser realizado. Então, a parte de definir nada mais é do que diagnosticar corretamente o problema. Quando o diagnóstico está errado, a solução é errada. Quando o diagnóstico está errado, o remédio é dado errado. Então, nesse ponto, nós precisamos fazer esse diagnóstico e o que é? É fazer uma boa descrição bem apurada desse problema. Agora vamos aprender como descrever um problema de forma correta. Nessa parte de definir, você vai encontrar alguns desafios. Por exemplo, é problema do fornecedor. Aí o fornecedor está lá do outro lado do continente. É problema do cliente. Sim, mau uso pelo cliente. Mas se o cliente for orientado a usar, então não faça análises superficiais, certo? A tendência sempre é tentar terminar o mais rápido possível, fazer análises superficiais, esse tipo de coisa. Então, outra coisa interessante é que não há tempo. Tenta encaixar na agenda, por exemplo. E algumas vezes tem, por exemplo, reuniões de confraternização, que são mais importantes, é só um exemplo, que são mais importantes que o análise de causa raiz por causa de algum problema, algum acidente de trabalho, por exemplo, ou alguma redução importante de custo que você queira fazer, ou alguma reclamação de cliente que você quer resolver. E também, lembre-se de a parcialidade. Você vai encontrar, sinceramente, muita parcialidade em alguns análises de causa raiz. O que é isso? Defesa de um departamento para o outro. E todo mundo sabe onde o problema aconteceu, mas ninguém tem medo. O pessoal tem medo de falar. Então, outra situação importante é fazer análise de causa raiz junto com campanhas, junto com maratonas Kaizen, maratonas de melhoria, Blitz Kaizen, força-tarefa. Isso aí, se coincidir, beleza, aí você faz. Mas não é recomendável porque a campanha ela vai te dar, é uma força-tarefa e ela vai te dar um resultado imediato. Então, é ótimo. Quando acontecer a campanha, é melhor se dedicar à campanha. Por exemplo, campanha de prevenção contra acidentes. Foquemos na campanha, vamos lá. E vamos ver se os números, os dados, o resultado que vamos conseguir vai nos mostrar que a empresa como tal tem um potencial. Imagina o seguinte, você faz uma campanha de prevenção de acidentes e os seus acidentes baixam em 20%. Durante essa campanha. Então você vê que sua empresa, seu departamento tem potencial de 20%. Pelo menos você já confirmou isso. Pode ser mais. Mas pelo menos já você confirma isso aí. Agora, análise de causa raiz vai te ajudar a você enxergar isso de forma permanente. Onde está o problema? Porque às vezes ele cai 20%, mas na semana seguinte aumenta o 20%. Você não chegou na causa raiz. Ok? E relembrando, mas o que é a causa raiz? Pessoal, a causa raiz é um processo detalhado, lógico, para chegar em uma causa com evidências para solucionar um problema. Isso é a causa raiz. E pense, e quando tem uma manifestação de diferentes causas? Por exemplo, de diferentes tipos de causas. Então, eu vou explicar nesse momento, quando existe, nós já vimos causas em camadas, que é aquele processo lógico, um processo mais perfeito, mais rápido, mais fácil de chegar, correto? E um processo independente, quando a causa aconteceu por isso ou por isso outro. E quando existe uma combinação de causas, quando uma depende da outra. Aí aconteceu por isso e isso. Ela não poderia ter acontecido com uma só tipo de causa. Ele deveria acontecer com as duas em combinação. Então, vamos ver um exemplo prático de como que seria isso aí.
E também é importante ver um critério, sim? Qual que vai ser esse critério? Porque às vezes você consegue levantar essas calças aqui e é muito fácil viajar. Aí você vai e viaja demais e fica pensando, não, vamos estabelecer um critério e lembre-se, tem que ser lógico. Até chegar na calça, vamos chegar por algo que nos dê uma evidência de que aconteceu. Então, em relação às camadas, eu falei para vocês, correto? De que foi ser calçado. Você encontra primeiro a calça direta e depois você encontra a calça sistêmica. Se não possível, tente sempre achar a causa sistêmica dos seus problemas. Esse aqui é chave. Mas dependendo da criticidade, você já mata aqui. Quando acontece independente, aconteceu por causa da calça 1 e uma calça 2. Então, um exemplo prático disso aqui é o seguinte. Imagine que um carro bateu na traseira do outro. Por que aconteceu o problema? A batida do carro. Por que aconteceu? Por causa da freagem ineficiente, correto? Imagina que o carro tem as pastilhas desgastadas ou a freagem sem manutenção, sei lá. Então, na freagem ineficiente. Então, aconteceu pela freagem ineficiente ou por causa do asfalto que estava extremadamente molhado no dia. Então, mesmo tendo essas duas coisas, o problema vai acontecer. Agora, uma combinação de causas, o que é? O mesmo problema, mas vamos colocar um pouco mais crítico. Vamos pensar que tem óleo no asfalto. Aí o carro bateu no outro por causa que tinha óleo no asfalto e baixa eficiência na freagem. Se não tivesse óleo, talvez o problema não aconteceria. O problema acontece com as duas juntas. E qual que é o critério para selecionar entre uma e outra causa? Quando é uma causa independente, quando é uma ou a outra, você seleciona aquela que mais contribui, certo? Por exemplo, nesse caso, você tem um piso molhado, um asfalto molhado. Ela contribui? Contribui. A que mais contribui mesmo? A freagem, né? Você seleciona, por exemplo, a que mais contribui. O critério, nesse ponto, é selecionar a que mais contribui. E em relação à combinação de causas, aí você já vai fazendo seu análise de causa, correto? Se você puder tratar as duas, é melhor, mas às vezes você não tem controle sobre isso. Agora, na situação de uma combinação de causas, aí você seleciona um pouco diferente, você seleciona a mais provável de acontecer. Por exemplo, o óleo na pista. O óleo na pista, você não tem como assim, controlar muito isso aí. Então, a mais provável de acontecer é a baixa eficiência na freagem. Você seleciona a baixa eficiência na freagem. Nessa aqui, você seleciona a que mais contribui. E assim você estabelece uma ação para solucionar. E nessa aqui de combinação, a mais provável de acontecer. Sempre que você quiser fazer uma análise de causa raiz, tem um filtro, tem uma matriz de decisão, crie uma, procure na internet, não sei, mas tente ter sempre um critério. Por quê? Imagine, por exemplo, uma empresa, vou fazer a conta aqui, rapidão. Imagine que você tem uma empresa com 100 funcionários e são 580 ações ao ano. Então, 580, análise de causa raiz. Você pode ter N ações, mas análise de causa raiz, que precisa de um tempo, precisa de uma análise mesmo, para você encontrar a causa. Você tem 3 funcionários só. 3 funcionários dedicados ao acompanhamento, a puxar a reunião, a trazer, a reunir o time, a ter um registro. Então, esses 3 funcionários, cada um ao ano vai ter 193 ações, né? Causas raízes, dividido em 52 semanas, são 3,7. São 4 análises de causa raiz por semana para cada pessoa. É muita coisa, sim? Dependendo da pessoa, se ele já é rápido, mas como precisa de uma análise, precisa de umas ações, precisa de uma confirmação, às vezes é muito. Então, tenha em conta, sempre faça um filtro, não traz tudo para fazer análise de causa raiz. Sempre traz o que é importante para você garantir um resultado bom, certo? Às vezes é melhor dar um passo por vez do que fazer uma maratona de
relatórios que não te vai dar nenhum resultado, ok?